em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Nós perdemos tempo e dinheiro buscando saúde física, quando olvidamos idênticos esforços para conservar sanidade interior. Maior ou menor equilíbrio das nossas almas é responsável pela intensidade do nosso bem-estar. Gozaremos saúde ou sofreremos enfermidades na exata proporção de tais parâmetros. Tudo resultará contraproducente enquanto não nos conscientizarmos que sanidade física é subproduto de alma limpa e coração apaziguado. Perdoando pecados com notória parcimônia, porque Jesus não perdoou pecados de muita gente, não. O Evangelho registra poucos casos. Jesus, então, transformava o evento, o perdão de pecados, em lição de que a cura da alma deveria ser prioritária. O perdão divino concedido raríssimas vezes, longe de impunidade, foi lição preciosa entregue aos aprendizes. Nosso amigo João Luiz Leal, ao lado de colegas da equipe TVM, o Fernando e o Everton, nos ajudam na difusão deste programa. Com a preciosa ajuda destes nossos amigos, temos certeza de ótimo som e imagem perfeita. O tema de hoje será: afaste galho e sombra desaparece. Como não foi possível introduzir o leito do enfermo na sala onde Jesus atendia inúmeras pessoas, os amigos utilizaram algo surpreendente. Abrindo o telhado, desceram a cama onde se encontrava Jesus, num aposento apinhado de gente. O texto fala em inumerável quantidade de pessoas. Fariseus e mestres da lei, chegados de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor Deus estava com ele para curar. Lucas 5, versículo 18. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Lucas 5, verso 20. As palavras imediatamente despertaram críticas entre os escribas e fariseus. Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? O mestre de imediato os desafiou, perguntando-lhes: o que será mais fácil, perdoar pecados ou ordenar que se levante e ande? Os murmuradores permaneceram silenciosos diante da majestosa presença do nosso Rabi. E o mestre deu-lhes o troco pelos comentários apressados, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, eu ordeno que este homem se levante,
tome o seu leito e vá para a sua casa. Lucas 5, versículo 24. Tudo aconteceu conforme a vontade de Jesus. O paralítico milagrosamente curado se ergueu, agarrou a cama e se afastou glorificando a Deus. Alguém poderá me perguntar: Getúlio, por que o mestre não realizou o milagre de imediato, já que ele sabia que todos se encontravam ali em busca da cura física? Como resposta, meu caro, diremos que o nosso rabi, com esta estratégia adotada, estava simplesmente nos transmitindo preciosa lição. Ele queria nos ensinar que a cura interior é mais importante que a cura física. Se alguém recebe uma enfermidade e essa enfermidade já foi precedida por desequilíbrio na alma, no mais íntimo do ser, em nosso interior, a enfermidade não é mais do que consequência de algo que fizemos errado. É consequência. Antes da cura física, o doente precisa se livrar do desequilíbrio interior que a transgressão ocasionou. Um garoto conhecido nosso, lá de casa, dava chutes nervosos numa sombra que aparecera ali no chão, no território dos seus folguedos. Aquela sombra estava atrapalhando, diz ele. Ele queria afastá-la, mas a sombra teimava em permanecer naquele mesmo lugar. Não adiantaram seus repetidos golpes. Eu disse ao garoto: vou dar um jeito nisto. Afastei o galho de arbusto que fabricava aquela sombra, tirei daquele lugar, levei para outro lugar. Aquele galho impedia que os raios do sol se derramassem no lugar do garoto. E imediatamente a claridade retornou e a sombra foi embora. A sombra apareceu em outro lugar, acompanhando a trajetória do galho que eu arrastei. Como as sombras, meus caros, as doenças são desenhadas no corpo por galhos que toldam a claridade e fabricam escuridão. Se removermos o galho, ou seja, o obstáculo frente à claridade, a sombra da doença desaparecerá. É aquilo que Jesus disse ao paralítico da piscina de Betesda: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. João 5, versículo 14. Um determinado tipo de pecado havia sido causa da paralisia, na opinião de Jesus, e opinião abalizada. Se ele praticasse outra vez aquele mesmo erro, as consequências seriam até piores. Enquadrando o caso do garoto e da sombra no drama do paralítico, deduzimos que o pecado era o galho e a sombra a consequência do pecado, a doença. O paralítico de Betesda teria que se cuidar para que novamente o galho da transgressão não produzisse sombra. Remover os galhos é forma segura de se livrar da escuridão. Voltando àquele paralítico que foi descido lá do telhado
e que Jesus perdoou antes de curá-lo, será interessante dizermos mais algumas palavrinhas. O perdão de pecados é exatamente a cura interior de que trata o nosso tema de hoje. Na linguagem popular, isto significa lavar a alma. Na palavra perdoar, nós temos o sufixo per, o que significa plenitude, e doar, que representa a entrega de alguma dádiva. No caso, a dádiva da cura. Jesus entregou ao enfermo a dádiva da plenitude, que afugentou as consequências da culpa. O Mestre lavou a alma do infeliz, renovando suas chances de ser feliz. O nosso Rabi presenteou o inválido com porção tão grande de luminosidade que a sua consciência se expandiu e os seus olhos se dilataram numa visão mais longa. Isto, meus amigos, significa perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados? Quem tem a plenitude. Aquele que tem a plenitude de Deus no seu interior pode aumentar a clarividência das criaturas que o rodeiam. E isto representa a cura interior. Encher a bola do pecador com tamanha presença da graça divina que ele não consiga mais viver distanciado de tanta bênção. Será uma espécie de alavanca alicerçada em dois pilares: a disposição de se redimir pelo lado do pecador e o apanágio do aval da graça pelos lados do Cristo. A história que contaremos em seguida aconteceu em Nazaré, logo no início da missão de Jesus. O nazareno escandalizou o chefe da sinagoga, lendo trecho que não era liturgicamente adequado. O chefe da sinagoga tomou-lhe o rolo das mãos para que interrompesse a leitura do texto proibido. E o nazareno não lhe opôs nenhuma resistência. No entanto, o mestre encarou a pequena multidão que se encontrava na sinagoga e continuou repetindo as palavras do profeta Isaías, que ele sabia de cor. Deus mandou-me libertar os escravos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, versículo 19. E neste Lucas 4, versículo 19, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção do nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um zais. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Por gentileza do João Luiz, o nosso site já está na telinha e convidamos vocês para visitá-lo. Obrigado, João. Pedimos atenção para o assunto que tomou dianteira dentre as palestras colocadas no YouTube. Jesus ordenou o trabalho no sábado. É a que mais rende acessos. Por amostragem, é o assunto preferido dos telespectadores. Pelo impacto do tema, a exposição tem sido procurada também para leitura no site, pois a validade do decálogo é abordada com detalhes. Comunicamos ao telespectador Valdir que deverá pesquisar no Google, clicando TVM, YouTube, TVM, primeiro, depois YouTube, depois Zube,
palavra Zube, sobrenome lá do nosso amigo, para localizar as nossas palestras na internet. Elas aparecerão nominalmente e você escolhe. Em seguida, a continuação do assunto. Afaste galho e sombra desaparece. Voltando àquela historiazinha contida nos evangelhos, o chefe da sinagoga e anciãos do povo empalideceram e se achegaram ao rabi e lhe disseram ao ouvido: que palavras são estas? E qual o sentido delas? És o filho de José, e os teus irmãos e irmãs são nossos vizinhos. Como podes alegar tanta intimidade com Jeová? Mas o nosso rabi nem os ouvia e continuava transmitindo de memória a sua mensagem com voz potente. Deu-me o Senhor a língua dos que sabem e dos que aliviam os cansados. Abriu meus ouvidos e eu não os fechei. Dei as costas para os violentadores e desviei minha face dos falsos profetas. Meu rosto é forte como pedra e não ficará vexado. Alguns gritaram: expulsai este blasfemo da sinagoga. E o povo assustado percebeu que o rosto de Jesus estava branco e brilhava como o sol. E a sua voz era como a voz do raio que despenca da montanha. E as suas palavras tinham graça e beleza e uma enorme doçura. Espectadores atônitos diziam uns para os outros: não é este o filho de José e Maria, que sempre enxergamos trabalhando na oficina do carpinteiro? Onde terá ele aprendido sobre as sagradas letras? Simão Barjonas respondeu para o grupo perplexo: por acaso não ouvistes o que ele fez nas areias da praia em Cafarnaum? Não terá chegado notícia de que ele é o Santo de Israel? Ouvindo a voz de Simão e deslumbrados pela surpresa, muitos caíram aos pés do Nazareno e lhe estenderam os braços, implorando misericórdia. Neste ponto, o mestre se encontrava inteiramente absorvido pelos maiorais do templo de Jerusalém, rebatendo as suas investidas. Doutor, cura-te a ti mesmo. É a parábola que formulastes contra mim, procurando me vincular às fraquezas humanas. Eu esclareço que entre nós tudo se torna difícil. Em verdade vos digo que não há profeta em sua própria terra. Muitas viúvas havia nos tempos de Elias, quando Jeová suspendeu as nuvens. Mas Elias foi enviado a uma viúva de Sarepta de Sidom. Muitos leprosos existiam nos tempos de Eliseu, mas somente o sírio Naamã foi curado. As palavras de Jesus suscitaram cólera, principalmente entre os maiorais da religião. Na opinião deles, além de blasfemar contra Deus, Jesus menosprezava a sua gente, favorecendo estrangeiros. Eles questionavam a legitimidade das palavras de Jesus sobre as Escrituras Sagradas.
Faziam esforços inauditos para conter o desejo de saltar ao seu pescoço e emudecer sua perigosa interpretação das Escrituras. Foi quando os principais da sinagoga, fartos de suportar o mestre, o levaram até o cume do monte para lançá-lo ao abismo. Jesus, porém, tornando-se invisível aos seus olhos, passou por eles, arrastando-se sobre aquela multidão, sem que ninguém ouvisse. E retornou então na direção de Mãe Maria. Quando se despediu da mãe no rumo de Cafarnaum, as lágrimas brotaram no rosto da mulher. E ela lhe disse: agora vejo o quanto é perigoso o caminho que escolhestes, filho, e temo pela tua vida. E Jesus lhe respondeu: pelo Pai me foi apontado este caminho, e neste caminho já tenho os meus pés fincados. Apesar da longa distância percorrida, Jesus ainda escutava a voz da mãe a chamá-lo Tinoki, Tinoki, em aramaico, que significa meu filho, meu filho. E Jesus respondeu: Imi, Imi, que em aramaico significa minha mãe, minha mãe. E as vozes de ambos se perderam na placidez morna daquela tarde. É curioso, disse Simão Barjonas, aquilo que foi dito hoje na sinagoga. O carpinteiro Jesus não tem o direito de se intitular profeta pelo seu nascimento simples, num lar humilde, descendente obscuro do operário José e da sua mulher Maria. E Jesus respondeu para o apóstolo: em verdade vos digo que tudo acontece por obra e graça do Pai. Com aquilo que estáis acostumados, perdeis o estímulo da novidade e passais a enxergar rotina. Ninguém é profeta em sua própria terra. O maravilhoso faz parte do imaginário das pessoas. Será preciso fé robusta e entrega sem reservas para alcançar a graça do Senhor das alturas. Quando Jesus terminava de pronunciar estas palavras aos ouvidos de Simão Pedro, o grupo adentrou a cidade de Cafarnaum. A diferença geográfica confirmava as palavras ditas a Simão Pedro. Comparada com Nazaré, Cafarnaum mais parecia um outro planeta. A aura de afeto e admiração estava contida na vibração do povo que adorava Jesus. As cores voltaram ao rosto do Rabi Galileu. De mãos espichadas, o povo se congregou num instante em torno dele e a maioria clamava: Rabi, por misericórdia, socorrei-nos. Milhares de braços estendidos acompanhavam os clamores. Bastou Jesus interagir com as multidões e a sua força voltou plena e sobre ele desceu o Espírito Santo. E ele permaneceu naquele aconchego por muitas horas, semelhante a poço repleto de águas abençoadas que descedentavam as multidões. E Jesus disse: a compaixão não desce dos céus, sem que da terra seja reivindicada e reconhecida. Será necessário formular o pedido para receber, bater a porta para ser atendido, clamar para ser ouvido em oração. O Pai das alturas deseja a contrapartida do ser humano no carisma divino, de semeadura e de bênçãos. Ninguém será apaziguado
acalentando melindres. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Agora me alegro, escreveu Paulo aos Coríntios, não pela vossa tristeza, mas porque a tristeza vos conduziu ao arrependimento. 2 Coríntios 7, versículo 9. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu pela criação do homem e de imediato resolve destruí-los, o comparativo nos assusta. Vejam que no texto de Paulo o desgosto conduziu humanos ao arrependimento sadio. No Velho Testamento, o arrependimento divino. Vejam a comparação. O arrependimento divino provoca fúria. Eu aponto tais contradições quando escuto pregadores se livrando de consulentes, ordenando que procurem respostas na Bíblia. Eles querem ficar tranquilos lá e jogam os outros para frente. Procure a palavra, dizem eles, esfregando as mãos satisfeitos por terceirizarem o pepino. Os aflitos pouco versados na panaceia sugerida pelo grandão lá, continuarão do mesmo tamanho. Na hora de arrecadar, eles permanecem rentes como pão quente. Na hora de orientar o seguidor, eles terceirizam a solução e soltam o infeliz no labirinto das Escrituras. Porque as Escrituras têm coisas difíceis de entender. É preciso ser alguém capacitado. E depois desse pinguinho de doutrina, continuaremos expondo o assunto de hoje. Afaste o galho e a sombra desaparece. Caminhando pelo meio de pecadores de Cafarnaum, Jesus recebeu de volta plena força. E aquele homem importante da sinagoga veio à sua procura. Ele era alguém destacado do alto clero, chefe da principal sinagoga das margens de Tiberíades. Ali não existia alguém maior do que ele. E ele acreditava em Jesus. Este era seu forte. Era a exceção entre os maiorais da religião mosaica. Defendia Jesus contra as artimanhas invejosas dos fariseus e escribas. Naquele dia, porém, o motivo era outro. A filha adolescente de Jairo estava morrendo e ele implorava que o mestre fosse até sua casa. No caminho, quando seguiam ao encontro da criança, alguns que vinham do sentido contrário, disseram: tua filha já morreu, libera o mestre e segue para a tua casa, naturalmente para fazer os funerais. Está lá em Marcos 5, versículo 35. Escutando as palavras desalentadoras do transeunte, que procurava semear desconfiança, Jesus disse a Jairo: não temas, tão somente creias. Ao adentrar na casa, Jesus se surpreendeu com os alaridos que lhe chegaram aos ouvidos e disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta,
apenas dorme. Marcos 5, versículo 40. Alguns gaiatos que perambulavam pelas imediações riram de suas palavras, pois haviam presenciado o momento da morte. O cadáver já se encontrava hirto e gelado no leito. Disse, amigo da casa, com claro sentido de crítica ao pronunciamento de Jesus. O Nazareno não fez caso da contestação e convocou Pedro, Tiago e João para adentrarem a sala onde se encontrava o corpo da criança. Pegando suas mãos, Jesus disse solene e lentamente, Talita cumi, que quer dizer em aramaico, menina, eu te ordeno, levanta-te. A criança abriu os olhos surpreendida, levantou e se pôs a andar admirada de que tanta gente a visitasse naquele dia. Ela nem tivera consciência da passagem rápida por aquele outro mundo. Sua memória perdera condições de registrar detalhes. O desligamento do espírito é processo lento e gradual, que não ocorre sem alguma espécie de trauma. Antes de 3 ou 4 dias, a passagem para outro plano não será diferente de sono profundo. Não procuramos esta notícia em livros caríssimos. A palavra do nosso Rabi nos revelou o que aconteceu logo após as primeiras horas do desencarne até o 3º e 4º dias. O desligamento é processo gradual. Da mesma forma que Jesus disse que a filha de Jairo dormia, a mesma coisa ele disse quando o corpo de Lázaro já se encontrava sepultado. Escutem com atenção as palavras de Jesus. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. João 11, versículo 11. Demonstrando que nada entendiam desses pormenores, os discípulos cantaram vitória. Senhor, se ele dorme, estará salvo. João 11, versículo 12. Neste ponto nós percebemos certa inquietação da parte de Jesus, certamente causada pela extrema ingenuidade dos seus seguidores. Eles já deviam ter aprendido, mas não aprenderam. O mestre lamentou em silêncio que eles demorassem tanto para entender as entrelinhas, desde que as entrelinhas são preciosas informações. Quando ele disse, Lázaro dorme de forma alguma, aqueles 12 aprendizes poderiam entender que Lázaro se encontrava em repouso. Então Jesus disse com lacônica entonação, numa espécie de desabafo de alguém contrariado, Lázaro morreu! João 11, versículo 14. Aqueles 12 homens, depois de 3 anos de aprendizado, ainda não sabiam ler as entrelinhas. Que calamidade, pensou Jesus, desgostoso. Para eles, sono significava, para eles, para aquela gente, sono significava tão somente se escarrapachar numa cama e roncar adoidado até o nascer do sol. Eles nunca entenderam que o verbo dormir também significa aquele espaço, nem vida nem morte, entre a vigília e o primeiro sonho. Existe prazo delineado para o desligamento das últimas tomadas. No intervalo entre o começo e o término dessas operações, será natural admitirmos
que ainda reste intercâmbio entre corpo e espírito. Demanda algum tempo para que o espírito se veja totalmente livre daqueles laços que o prendem à matéria. O compasso de espera possui certa semelhança com hibernação. Mais uma vez o mestre se expressou com acerto quando disse: a filha de Jairo dorme. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou acordá-lo. Ambos poderiam se encontrar clinicamente mortos, mas ainda não espiritualmente desligados. Ainda sobravam resquícios de vida física. Este intervalo é o período mais propício para vencer o anjo da morte pela ressurreição do corpo, como fez Jesus em Cafarnaum e em Betânia. Talita cumi, disse Jesus à menina, e aquela menina acordou do sono, demonstrando lânguida presença. Quem esteve na mansão dos mortos e volta para cá, adquire outra visão da realidade. De um dia para outro, a filha de Jairo deixou de ser adolescente desassossegada para se tornar anjo de mulher. Conhecer o outro lado e voltar para o corpo físico com todas as imagens colhidas é algo além de toda a imaginação. E nessa imaginação, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. Agora às sextas-feiras, não esqueçam. Sexta-feira, 16 horas, é outro horário. É o mesmo dia da semana, mas outro horário, 16 horas. Não esqueçam, portanto, as tardes de sexta-feira, a partir das 16 horas. É o momento desse nosso encontro. Na próxima sexta-feira abordaremos outro tema ligado aos evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Afaste galho e sombra desaparece. Com a diferença de se encontrar em plena vida, o apóstolo Paulo alcançou ser guindado ao terceiro céu em busca de segredos. Ele próprio nos conta: se é necessário que eu me glorie, ainda que não me convenha, eu revelarei visões e revelações do Senhor. 2 Coríntios 12, versículo 1. O apóstolo Paulo, por essas palavras, nos diz que sabia mais do que revelava em público. E ele explica por quê. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito revelar. 2 Coríntios 12, versículos 2 a 4. Percebam e analisem duas coisas sumamente importantes. O apóstolo Paulo, apesar de todo o acervo das revelações, ignorava se for arrebatado em corpo ou em espírito para aquele mundo. Ele mesmo confessa esta falta de conhecimento de como realmente aconteceu o fenômeno. Eu venho escutando pregadores endeusando Paulo.
como se ele tivesse absorvido toda a sabedoria nesta viagem ao terceiro céu. Pregadores apressadinhos estão superestimando o apóstolo, indevidamente. Meus caros pregadores, Paulo revelou que ignorava se for ao terceiro céu, em corpo ou em espírito. Se este fato tão elementar era desconhecido, por que cargas d'água nós vamos considerá-lo o gênio da lâmpada? Tomem tento, senhores pregadores, e deixem de ser levados por exageradas aleluias. Isto vem demonstrar a pressa com que certas figurinhas analisam as coisas profundas do reino de Deus. O nosso segundo comentário também revela o pouco critério desses intérpretes. O apóstolo Paulo considera o terceiro céu como sendo um paraíso. E eles de imediato confundem o terceiro com o sétimo céu. A própria classificação define o termo. Jamais poderemos considerar o terceiro pelo mesmo gabarito de bem-aventurança do sétimo céu. 4 andares de perfeição ainda estão faltando para que os viventes do terceiro céu alcancem a 7ª morada dos que se encontram no paraíso. É no 7º que se encontra Jesus, à direita do trono de Deus, minha gente. Por isso a visão de Paulo ainda não exprime a realidade com todas as letras, porque ele não foi além do terceiro andar. Vejam que ele não sabia discernir se subira em corpo ou em espírito. Ninguém esqueça também o que Jesus disse a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. João 3, versículo 13. Uma coisa é certa, Paulo subiu ao terceiro, não ao 7º. Uma coisa ninguém pode contestar em todas as fases do nosso crescimento: revelações inefáveis acontecem simplesmente para fortalecimento da nossa fé. O espírito de Elias foi levado num carro de fogo para um destes lugares e a teologia de imediato imaginou Elias no 7º céu. Elias está numa colônia espiritual por aí, não sei onde, Deus sabe. Contrariamente aos falsos conceitos, Jesus disse: ninguém subiu ao céu. E agora José? Como resolver? Como sair dessa? E os teólogos não ficam nem vermelhos quando são obrigados a engolir o sapo de doutrina flagrantemente duvidosa. E eu fico estarrecido de ver as escrituras interpretadas aleatoriamente por pregadores sem compromisso com a verdade. Eles torcem o sentido das passagens mais simples e apostam tudo no crescimento das ofertas. Dá para perceber que o principal da pantomima se encontra no final da pregação, quando aparecem os números das contas dos bancos, onde eles depositam seus valores. As contas são as principais motivações. Esta parte das ofertas, esta nunca foi esquecida. O apelo sempre aparece com precisão de relógio atômico. A sugestão se encontra lá com todas as letras e números, esperando o dinheirinho suado dos contribuintes. Mas ninguém desanime. Deus conhece os corações e concederá a cada um segundo suas obras, e não segundo a varinha de condão. Por isso eu venho repetindo a famosa frase de Eça de Queiroz: se os velhacos conhecessem as vantagens da integridade,
se tornariam íntegros por velhacaria. Vale a pena ser honesto, meus caros, diante de Deus e diante dos homens. A nossa cura interior será concretizada na proporção da obediência aos preceitos libertadores do Evangelho. Ninguém espere varinhas de condão atuando no caráter das pessoas e transformando as pessoas. Isto não vai acontecer. Tudo que se disser em contrário, meus amigos, em contrário da honestidade, arrancada pelo ser humano com sua própria atitude no cotidiano da vida, será puro estelionato. Ser honesto é algo que depende totalmente de nós. Tudo que se disser em contrário será puro estelionato, repito. Deus ajuda quem se esforça. O primeiro impulso deve brotar do nosso interior. A luz do Cristo interno é fenômeno universal que se manifesta em todas as criaturas. Mas o primeiro passo da integração é a tarefa pessoal intransferível de cada um. Ninguém se iluda com o canto da sereia. Essa insistência na expectativa de receber todas as coisas do alto é estelionato, 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 que você poderá perceber tarde demais e vai te prejudicar. Deus nos abençoa, mas Ele deseja que todos façam sua parte. O milagre de uma plena saúde física e mental e espiritual reside em 3 pilares: amar a Deus, amar ao próximo e proceder sempre com honestidade. E será muito feliz, meu caro irmão, desde que proceda dessa maneira. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E obrigado também para vocês, caríssimos, que estiveram aí assistindo este nosso programa. Muito obrigado. E que as bênçãos divinas se derramem pródigas sobre vós, sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas, sobre todos aqueles que estão nos prestigiando. Muito obrigado, meus amigos. E não esqueçam, amor no coração é o principal. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.